No coração de Israel, uma semente de ódio foi plantada, não por inimigos estrangeiros, mas dentro da própria casa do rei. Absalão, filho de Davi, belo aos olhos, mas corroído por dentro. O silêncio da injustiça se transformou em fúria. A fúria se vestiu de estratégia, e a estratégia se tornou rebelião. Portões foram tomados, corações foram roubados. E enquanto o povo aclamava um novo rei, Davi chorava em fuga, pai contra filho, coroa contra sangue, promessa contra orgulho. Esta não é apenas a história de uma traição. É o retrato de como o poder pode nascer da dor e morrer pela própria soberba. A história começa nas câmaras silenciosas do palácio em Jerusalém, onde a luz dourada das lamparinas ilumina as paredes cheias de memórias do reinado de Davi. Em 2 Samuel 13, a tragédia familiar inicia a ferida que mudaria o destino do reino, o abuso de Tamar por Amnon e o silêncio doloroso que se seguiu. Absalão, irmão de Tamar, observa a injustiça se alojar como veneno na alma da casa real. A cada dia, sua fúria cresce em silêncio, alimentada pela dor da irmã e pela aparente passividade do pai. A atmosfera no palácio torna-se densa, como uma tempestade à beira de estourar. Segundo algumas tradições, a corte murmurava que o equilíbrio emocional de Davi começava a falhar, marcado pelo peso de pecados passados. Absalão, de olhar firme e coração dividido, parece destinado a algo maior, algo sombrio. Ele caminha pelos corredores como um príncipe, cuja honra foi ferida e que aguarda o momento certo para agir. No ar, paira o pressentimento de que sua dor ainda se transformaria em algo muito mais devastador. 2 anos se passam e a justiça esperada nunca chega. Absalão, entretanto, não esquece. Segundo Samuel 13, 23 a 29, descreve o banquete que ele prepara, aparentemente festivo, mas marcado por uma tensão invisível que só os olhos atentos notariam. Amnon é convidado, sem suspeitar do desfecho fatal que o aguarda. A cena se passa entre risos forçados, música alegre e o brilho enganoso das tochas. Absalão, com expressão calculada, observa cada gesto do irmão enquanto guarda no olhar a sombra da vingança. Ele dá o sinal e seus servos atacam. O golpe é certeiro e a vida de Amnon se esvai diante do espanto dos convidados. O clima de celebração se transforma num caos de gritos, poeira e fuga. Absalão, porém, não comemora. Sua vingança é amarga, pesada, e o eco de seu ato o empurra para longe de Jerusalém, para o exílio na terra de Jesur. Lá, ele se afasta do pai, acreditando ter encontrado justiça, mas sem imaginar que esse passo o conduziria a um caminho ainda mais sombrio. O exílio se torna um capítulo silencioso na alma de Absalão. Em 2 Samuel 14, Joabe percebe o peso desse distanciamento entre pai e filho e trama um reencontro, usando uma mulher sábia para tocar o coração de Davi. Ela apresenta ao rei uma parábola comovente, revelando a dor de um pai que perde seus filhos para a violência e o silêncio. A história sensibiliza o rei, fazendo-o perceber que a distância de Absalão
alimentava mais destruição do que cura. Com relutância, Davi permite que o filho volte para Jerusalém, mas não aceita vê-lo. Esse retorno parcial transforma-se numa espécie de cárcere emocional. Absalão, de volta à cidade da qual fora príncipe, sente o peso da rejeição pairar sobre cada rua que percorre. A sensação é de caminhar entre sombras que sussurram que ele nunca mais será totalmente aceito. A frieza do pai se torna uma dor maior do que o exílio, e essa ferida, ainda fresca, prepara o terreno para uma ambição que logo seria revelada. 2 anos se passam sem que Davi o veja. A solidão de Absalão dentro da própria cidade se transforma em combustível para um novo propósito. Ele decide que não será mais ignorado. Em 2 Samuel 14, 28 a 33, ele chama Joabe, pede intercessão e, diante do silêncio do comandante, toma uma atitude extrema. Manda incendiar o campo de Joabe. As chamas iluminam Jerusalém como um grito de desespero. O fogo força o diálogo e, finalmente, Davi aceita vê-lo. O reencontro é emocional, marcado por lágrimas e abraços, mas também por uma estranha sensação de distância espiritual. Davi o beija, mas não lê o turbilhão de emoções escondido no olhar do filho. Absalão sai daquela sala com o coração dividido, aliviado pela reconciliação, mas convencido de que jamais teria o valor que acreditava merecer enquanto estivesse à sombra do pai. A semente da ambição repousa adormecida, esperando o momento certo para germinar. Absalão possui carisma, beleza e presença. 2. Samuel 15 começa apresentando um homem que sabe como conquistar corações. Ele se coloca às portas da cidade, cumprimenta cada pessoa com atenção, inclina-se, toca as mãos, promete justiça. Era um político nato, um príncipe que conhecia a linguagem do povo. A narrativa bíblica descreve sua aparência marcante: cabelos pesados, rosto impressionante, postura nobre. A cada amanhecer, mais e mais israelitas se aproximam dele em busca de conselhos. A cidade murmurava que finalmente havia alguém que os ouvira. Lentamente, Absalão roubava o coração do povo, bem diante dos olhos de Davi. A atmosfera em Jerusalém se enche de uma energia estranha, como se o vento soprasse avisos sobre uma mudança inevitável. O príncipe se torna a voz que a multidão mais escuta, e seu nome começa a circular como símbolo de um futuro diferente. Mas por trás de sua popularidade, um plano cuidadosamente arquitetado ganha forma. Depois de 4 anos construindo influência, Absalão decide agir. Ele pede autorização a Davi para ir a Hebrom, alegando que precisa cumprir um voto feito ao Senhor. A justificativa parece sincera, mas 2 Samuel 15, 7 a 12 revela que o verdadeiro objetivo é muito mais profundo. Hebrom, antiga capital de Davi, carrega significado histórico e espiritual. Um cenário perfeito para uma declaração de poder. Quando Absalão chega à cidade, trombetas ecoam pelo vale anunciando: Absalão é rei em Hebrom. O som se espalha como fogo em palha seca. Homens de todas as tribos, já conquistados por seu charme, começam a se unir a ele. A rebelião ganha força, estruturada com conselheiros experientes, entre eles Aitofel, cuja reputação de sabedoria era temida até mesmo por reis. Jerusalém, ao mesmo tempo, sente o ar mudar. Rumores de um golpe se espalham pelos corredores do palácio, e a sombra da traição finalmente se encaixa no quebra-cabeça. A notícia chega a Davi como um golpe na alma. Seu próprio filho, aquele por quem chorou, alcançou e perdoou, agora marchava contra ele. 2 Samuel 15, 13 descreve o momento em que mensageiros entram no palácio ofegantes, anunciando: o coração de Israel segue Absalão. A dor do rei é tão intensa que quase ultrapassa sua preocupação política. Davi decide fugir,
não por covardia, mas para evitar a destruição de Jerusalém. Ele deixa a cidade em prantos, descalço, com a cabeça coberta. O povo o acompanha, soluçando, enquanto o som dos passos ecoa pelos montes de oliveiras. A imagem é devastadora. O maior rei de Israel tornando-se um exilado dentro de seu próprio reino. A cada passo, Davi sente o peso do passado, as consequências de seus erros e a profundidade da traição. A emoção cresce no ar, preparando o momento em que um antigo aliado se revelaria como peça-chave nessa guerra familiar. No caminho, um encontro inesperado acontece. Itai, comandante filisteu, surge com seus homens oferecendo fidelidade a Davi. A cena em 2, Samuel 15, 19 a 22, é de cortar o coração. Um estrangeiro demonstra mais lealdade ao rei do que seu próprio filho. A luz do amanhecer ilumina os rostos cansados daqueles guerreiros que decidem permanecer ao lado de Davi. O rei, emocionado, percebe que ainda não está completamente abandonado. Enquanto isso, sacerdotes carregam a arca da aliança para fugir com ele, mas Davi a devolve, mostrando uma confiança profunda na soberania divina. Ele sobe o Monte das Oliveiras com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma imagem que ecoa séculos depois em outra figura que também choraria naquela colina. A jornada se torna cada vez mais difícil, e o clima revela a tensão de um conflito que está longe de terminar. Nos bastidores, uma estratégia vital começa a ser traçada. Davi envia o sacerdote Husai de volta a Jerusalém para frustrar os conselhos de Aitofel, o estrategista de Absalão. Aitofel era conhecido por ter uma sabedoria como se consultasse a palavra de Deus. Conta Samuel 16, 23. Isso tornaria qualquer batalha praticamente perdida. A tensão cresce quando Husai retorna à cidade ocupada e se apresenta ao novo rei. Absalão o recebe com desconfiança, mas o sábio conselheiro consegue convencê-lo de que está ali para servir ao poder vigente. Enquanto isso, Aitofel propõe um plano rápido e mortal: atacar Davi imediatamente, enquanto ele ainda está fraco. A descrição bíblica deixa clara a precisão quase cirúrgica dessa estratégia. A cena se torna um duelo silencioso entre duas mentes brilhantes dentro de uma sala carregada de fumaça de óleo queimado. De um lado, a frieza de Aitofel. Do outro, a sutileza estratégica de Husai, que discorda do plano para ganhar tempo. A guerra psicológica dá seus primeiros sinais. Husai apresenta sua contra-estratégia. Ele pinta Davi como um guerreiro feroz, comparando-o a uma ursa roubada de seus filhotes, oculto em cavernas e pronto para um contra-ataque devastador. Absalão, impressionado, decide seguir o plano aparentemente mais seguro. Esse atraso seria crucial. A sala em que a decisão é tomada parece respirar tensão. As tochas tremulam como se reagissem ao peso das palavras, e os rostos dos conselheiros revelam a divisão interna no comando rebelde. Aitofel percebe que seu conselho foi rejeitado e entende imediatamente o que isso significa. A rebelião havia perdido sua maior chance. O eco dessa decisão se espalha pelos corredores de Jerusalém como um presságio. O destino da guerra começa a mudar, e a sombra do trágico fim de um conselheiro lendário se aproxima silenciosamente. Aitofel, percebendo que sua influência acabou e que a derrota seria inevitável, monta seu jumento e volta para sua cidade natal. 2 Samuel 17, 23 descreve um dos momentos mais sombrios da narrativa. Ele coloca sua casa em ordem e tira a própria vida. O vento que passa pelos campos de Judá parece carregar o peso dessa tragédia silenciosa. Um homem cuja sabedoria guiara reis termina sozinho, vencido pelo orgulho e pelo discernimento fatal do futuro.
A morte de Aitofel enfraquece ainda mais as forças de Absalão, que desconhece a profundidade da perda. Enquanto isso, mensageiros leais a Davi, como os jovens Jonatas e Ahimaás, correm de forma quase cinematográfica entre poços, campos e cavernas para entregar informações estratégicas ao rei. A sensação é de urgência crescente e cada movimento indica que o confronto final está cada vez mais próximo. Com a informação certa no momento certo, Davi e seus homens atravessam o Jordão antes que Absalão possa alcançá-los. O amanhecer pinta o céu com tons vermelhos, refletindo a tensão que paira sobre o acampamento. Em 2 Samuel 17, 27 a 29, líderes da região fornecem alimento e apoio ao rei, demonstrando que muitos ainda reconhecem sua legitimidade. O contraste entre a fragilidade emocional de Davi e a força de seu exército é marcante. Ele sabe que a batalha será inevitável, mas carrega dentro de si um pedido: tratai com brandura o jovem Absalão. A frase ecoa pelo acampamento como um lamento paterno em meio ao clima de guerra. O exército se prepara, afiando lâminas, ajustando armaduras e sussurrando orações. O solo treme levemente com o movimento dos cavalos, anunciando que o confronto decisivo está às portas. O cenário da batalha é a floresta de Efraim, um lugar descrito em 2 Samuel 18 como traiçoeiro, cheio de árvores densas, vales profundos e terreno irregular. O ar é fresco, mas tenso. O vento sopra entre os galhos, como se pressentisse o sangue que seria derramado. Os exércitos se enfrentam com força brutal, e a floresta parece lutar junto com os homens. A narrativa bíblica afirma que a própria mata consumiu mais do que a espada, uma curiosidade intrigante que mostra como o ambiente contribuiu para a queda do exército rebelde. Absalão, com sua imponência habitual, cavalga de maneira impetuosa, sem imaginar que cada avanço o aproxima de seu destino. A poeira levantada pelos cavalos desenha rastros dourados no ar, criando uma atmosfera de caos quase onírico. A luta toma proporções épicas e o destino do reino está prestes a ser selado. É no auge desse conflito que uma das cenas mais simbólicas da Bíblia acontece. Absalão, fugindo a cavalo, passa sob um grande carvalho. Seu cabelo espesso, fonte de tanto orgulho, fica preso nos galhos. O animal continua correndo, deixando-o suspenso entre céu e terra, segundo Samuel 18, 9. A imagem é poderosa e carregada de ironia. O símbolo de sua beleza e vaidade se torna o instrumento de sua ruína. O príncipe luta, balança o corpo, tenta se soltar, mas cada movimento o prende ainda mais. A floresta parece agarrá-lo, como se a natureza estivesse corrigindo um desequilíbrio moral. Os sons da batalha ao longe se misturam ao crepitar das folhas, criando um silêncio tenso ao redor do jovem suspenso. A visão é tão impactante que até os soldados hesitam, como se observassem uma cena destinada aos livros eternos. Um soldado vê Absalão, mas tem medo de matá-lo, lembrando a ordem de Davi. Ele corre para contar a Joabe, comandante do exército e homem de ação direta. Joabe, porém, não carrega o mesmo conflito emocional do rei. A descrição em 2 Samuel 18, 14 a 15 é brutal. Ele toma 3 dardos e os lança contra o peito de Absalão, enquanto ele ainda está preso ao carvalho. Depois, 10 guerreiros completam o ataque. A vida do príncipe se esvai, e o vento leva consigo seu último suspiro. A cena é dura, amarga, e provoca uma mistura de justiça militar e tragédia pessoal. A floresta que o prendeu agora testemunha o fim de sua rebelião. Os soldados silenciam, conscientes de que o trágico fim daquele jovem marcaria Israel para sempre. Mas, enquanto limpam as armas e recolhem os corpos, a dor verdadeira ainda estava por vir.
na forma de um pai que desconhece o que aconteceu. Com a batalha vencida, surge a dúvida sobre quem levará a notícia ao rei. Ahimaaz insiste em correr, mesmo sabendo que a mensagem é amarga. Ele chega primeiro a Davi, mas hesita em contar a verdade. Apenas diz que houve vitória. O rei, inquieto, percebe que há algo oculto na notícia. Pouco depois, chega o etíope enviado por Joabe. Em suas palavras, a verdade é finalmente revelada. Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, segundo Samuel 18:32. Nesse instante, o mundo de Davi parece desabar. Seus olhos se perdem no horizonte, como se procurassem um fragmento de esperança que já não existe. O ambiente ao redor fica pesado e o silêncio se torna quase sagrado. O rei recolhe as mãos ao peito, sentindo o golpe mais profundo de sua vida. A dor, porém, ainda está prestes a transbordar de um modo devastador. Davi sobe para a sala superior do portão e chora. O lamento registrado em 2 Samuel 18:33 ecoa pela história como um dos gritos mais emocionantes das Escrituras. Meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em teu lugar. A cena carrega uma força humana inigualável. As lágrimas escorrem pelo rosto do rei, acumulando-se em sua barba enquanto o vento da tarde passa pelas muralhas de Maanaim. O povo, que antes celebrava a vitória, agora sente o clima mudar. A emoção se espalha como uma onda silenciosa entre os guerreiros cansados. Davi não chora pelo inimigo derrotado, mas pelo filho que perdeu para sua própria ambição. O contraste entre a vitória militar e a derrota emocional cria um quadro cinematográfico profundo, que marca não só o rei, mas todos que testemunham essa dor avassaladora. Enquanto Davi se consome em tristeza, Joabe percebe que o reino corre perigo. O exército volta cabisbaixo, como culpado, pois vê o luto do rei como reprovação. Joabe confronta Davi com palavras duras, quase cortantes, dizendo que se ele não se levantar e encorajar seus soldados, perderá todo o apoio. Segundo Samuel 19:5-7. O diálogo é tenso, cheio de faíscas emocionais. Joabe fala como um general preocupado com a estabilidade do reino. Davi ouve como um pai ferido, tentando conter o peso do luto. A atmosfera é carregada de conflito interno. O rei finalmente se levanta, limpa o rosto e se senta à porta da cidade, deixando o povo vê-lo. É um gesto político necessário, mas que exige imenso esforço. O público se reúne, observando o homem que venceu tantas batalhas, agora lutando apenas para se manter em pé, diante de uma multidão que ainda o vê como líder. O retorno de Davi a Jerusalém é lento e marcado por reconciliações difíceis. Homens que o abandonaram agora pedem perdão. Simei, que o amaldiçoou durante a fuga, corre para implorar misericórdia. A multidão observa como o rei reagirá. Davi escolhe perdoar, mostrando que sua dor não o transformou em tirano. O clima é de restauração, mas também de incerteza. A poeira das estradas se ergue sob os pés daqueles que caminham com o rei, como se a própria terra testemunhasse a nova fase que Israel precisava enfrentar. Enquanto isso, rumores sobre conflitos internos e disputas por poder começam a surgir. O fantasma de Absalão ainda paira no ar, e seu nome se torna um lembrete das consequências de feridas familiares maltratadas. O rei avança, mas sua alma continua marcada por um silêncio profundo. O reino tenta retomar a normalidade, mas divisões surgem entre Judá e Israel sobre quem deveria honrar mais o rei. A discussão cresce, inflamando ânimos e revelando as rachaduras que a rebelião deixou. Em meio a esse tumulto, surge Seba, um benjamita que convoca uma nova revolta, segundo Samuel 21. O eco de Absalão ainda não havia sido silenciado, e a instabilidade se aproveita disso.
A jornada de Davi continua cheia de tensão e ele precisa agir rapidamente para evitar uma nova guerra civil. A cidade vibra com um nervosismo inquietante. Os homens correm, as trombetas soam e o som das espadas sendo preparadas revela que a paz ainda está distante. O passado se torna uma sombra que insiste em seguir cada passo do rei, lembrando-o de que feridas familiares podem ameaçar até mesmo os reinos mais fortes. Joabe, mais uma vez, assume o comando militar e persegue Seba. A narrativa destaca a brutalidade e determinação do comandante, que não hesita em usar métodos mortais para estabilizar o reino. Em Abel Bet-Maaca, uma mulher sábia intervém, negociando a entrega da cabeça do rebelde para evitar que toda a cidade seja destruída. Segundo Samuel 20, 16 a 22. A cena é de inteligência e coragem feminina, pouco lembrada nos púlpitos, mas essencial para a história. O corpo de Seba é descartado, encerrando a revolta antes que se espalhe. Esse momento demonstra que a sabedoria pode ser mais poderosa que as lâminas afiadas de guerreiros experientes. A poeira baixa lentamente, revelando um reino que, apesar das tempestades internas, começa a recuperar sua estabilidade. Contudo, o trauma da rebelião de Absalão continua fazendo parte do cenário. Os anos que seguem revelam um Davi mais maduro, cansado e reflexivo. Ele nunca se recupera totalmente da perda de Absalão. Pelo resto da vida, cada decisão parece carregar um eco daquele grito no portão da cidade. Israel, porém, se fortalece lentamente, e algumas tradições rabínicas sugerem que o rei passou a dedicar mais tempo a escrever salmos e revisar memórias. A sombra de Absalão se transforma em lição, e o reino aprende que a bondade não pode substituir a justiça e que a indulgência excessiva pode abrir portas para tragédias. A imagem de Davi caminhando pelos corredores do palácio, agora mais silencioso, cria uma sensação de nostalgia pesada, como se cada tapeçaria contasse histórias que ele preferia esquecer. A vida continua, mas sempre acompanhada de um olhar distante. A morte de Absalão se torna um ponto de reflexão sobre paternidade, justiça e falhas humanas. Davi, apesar de ser homem segundo o coração de Deus, ainda revela vulnerabilidades que ressoam em qualquer ser humano. A narrativa expõe, sem filtros, a verdade oculta sobre famílias quebradas e destinos moldados por escolhas dolorosas. O povo de Israel também aprende algo essencial. Até grandes líderes sofrem com as consequências de suas imperfeições. O ambiente político volta a se estabilizar, mas a memória da rebelião permanece viva como um lembrete silencioso de que o orgulho pode destruir até mesmo princeses dotados de dons extraordinários. No ar fica a sensação de que essa história não é apenas sobre um trono, mas sobre corações incapazes de perdoar a si mesmos. Com o passar do tempo, a história de Absalão é contada às novas gerações como exemplo de beleza sem sabedoria e ambição sem submissão. As crianças aprendem que o cabelo que o tornava admirável também foi o instrumento que revelou sua fragilidade. Os estudiosos analisam como a combinação de mágoas familiares, injustiças acumuladas e decisões precipitadas formaram o cenário perfeito para uma tragédia. A figura de Davi ganha um brilho ainda mais humano, pois a Bíblia não o poupa de mostrar o sofrimento causado por seus próprios erros do passado. O palácio, agora menos tumultuado, guarda cicatrizes profundas, lembrando que o poder mais valioso não está no trono, mas na capacidade de governar o coração. A história avança silenciosamente para seu desfecho. E assim, a rebelião de Absalão se torna uma das narrativas mais emocionantes e impactantes das Escrituras.
A trajetória do príncipe que se tornou inimigo do próprio pai ecoa como alerta e reflexão. Fala sobre justiça, orgulho, perdão e as feridas que se abrem quando a verdade permanece escondida por tempo demais. A Bíblia viva dessa história continua a ensinar que nenhum líder está imune à dor e que decisões familiares podem moldar destinos de reinos inteiros. Ao final, a jornada nos convida a examinar nossos próprios relacionamentos, reconciliações e escolhas. Para o espectador que deseja conhecer mais histórias profundas como essa, o convite é simples. Inscreva-se no canal e continue explorando essas narrativas que revelam segredos antigos, mas que falam diretamente ao coração de hoje.